Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 15, de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-lo embora com fome, para que não os desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, na missa, o Pai reparte entre os filhos e filhas o pão da palavra e o pão da Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor. A alegria do Pai é ver os filhos e filhas reunidos e alimentados à sua mesa. Mas não nos esqueçamos, a mesa farta da Eucaristia nos compromete com a mesa vazia de tantos irmãos e irmãs. Aquilo que Jesus realizou é um sinal para que nós também possamos realizar no nosso dia a dia. Primeiro precisa organização. A multidão continua, talvez até maior hoje. Mas se uma comunidade não se organiza, nem o pão espiritual chega até ela. Se uma comunidade não se organiza, o pão material não chega. Porque o pão material não diz respeito somente ao alimento, diz respeito às condições de dignidade para viver. Precisa ter água, precisa ter estrada, precisa ter o posto de saúde, precisa ter a escola, precisa ter a pavimentação do povoado. Quanto menos organizada, menos essa comunidade vai ser favorecida. Então Jesus dá um exemplo bem concreto. A multidão está aí, pois então vamos organizar em grupos pequenos, grupos menores. Quem é que vai resolver o nosso problema? Nós mesmos. Se precisa cobrar de quem tem competência para isso, pois então precisa uma organização também. E depois, Jesus ensina que a partilha é dom de Deus. Onde há partilha, todos ficam saciados e ainda sobra com suficiência para alimentar aqueles que precisam mais. O milagre da Eucaristia diz respeito à multiplicação do próprio Deus no coração das pessoas. Somente quem tem um coração que teme a Deus, um coração espiritual, é capaz de se comprometer com uma realidade que precisa também da nossa interferência para que ela seja mudada e transformada. O mundo não pode ser pior a partir de mim ou a partir de você. O mundo precisa ser melhor. Nós não podemos ser colaboradores no número daqueles que passam fome, no número daqueles que não têm emprego, no número daqueles que vivem na miséria. E existem muitas formas da gente se impor a partir da justiça, da honestidade, da transparência. Ou seja, a minha experiência de fé me deve tornar um cristão
autêntico, inclusive no mundo político. Deus nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Tua palavra